Um assunto daqueles que mexem com os nossos piores medos. O medo do sequestro relâmpago. No caso, esse durou longas 12 horas, só para dar tempo dos caixas eletrônicos voltarem a funcionar. A modelo Luciana Curtis, um dos rostos brasileiros mais famosos do mundo da moda, foi levada com o marido e a filha, veja só, em família. Uma filha adolescente, inclusive, pelos criminosos após deixarem um restaurante em uma área nobre aqui de São Paulo. O David tem mais detalhes desse caso, está repercutindo. Uma modelo conhecidíssima, David, que com a sua família passou por esse momento de tensão. 12 horas, imagino que infindáveis. Exatamente, eles estavam no restaurante no Alto da Lapa, uma região nobre aqui de São Paulo, né? E depois eles foram levados para um cativeiro na Zona Norte. Pelo menos 7 pessoas, 7 criminosos participaram dessa ação, rendendo os 3, né? Inclusive a modelo, que é reconhecida internacionalmente, participa de grandes desfiles de grandes marcas, né? E esteve aí feita refém, ela com a família, pelo menos ao longo de 12 horas. Um receio. Até o delegado Palumbo, acho que tem mais informações do que eu, porque ele acabou de conversar com o delegado responsável pelo caso, né, Palumbo? Ô, Palumbo, traz aí. É exatamente isso, né? Infelizmente, esse crime aí, espero que não volte a acontecer o que aconteceu aí na década, nos anos 2000, onde tínhamos mais de 30 sequestros por mês. Era um caos aqui. Nesta época que a delegacia anti-sequestro foi fortalecida. E com o fortalecimento da delegacia anti-sequestro, os índices criminais desse tipo de delito, extorsão mediante sequestro, acabaram diminuindo, né? O bairro da Lapa é um bairro onde tem crescido a violência. Foi lá onde mataram o delegado. Eles estão passando de moto, roubando a aliança. Vila Romana, pessoas, né, Palumbo? Vila Romana, né, doutor Vila Soares. Romana, Lapa, isso. Pompeia, Perdizes, para você ter uma ideia. Antigamente as pessoas tinham receio de sair com o celular. Hoje, eu converso muito com os moradores do bairro lá. Eu ando muito a pé lá naquele bairro. Eles falam assim, eu estou andando sem aliança. Eles estão andando sem aliança porque eles estão roubando a aliança. Roubaram um médico, amigo meu, que foi médico do Palmeiras, levaram a aliança, levaram o cordão de ouro dele, e não levaram o celular, por incrível que pareça. Eles estão atrás de objetos que valem ouro, né? Que literalmente vale ouro. E conversando com o delegado anti-sequestro, qual que é a dificuldade dele? O conteiro, o que é o conteiro? Ele me explicou. É aquela pessoa que recebe o dinheiro da transação. E os juízes estão optando, isso é uma falha do Poder Judiciário, eu que estou afirmando isso, não é a Jovem Pan, eu que estou afirmando, o juiz está fazendo uma transação penal, ou seja, dá uma advertência nessa pessoa, olha, não cometa mais esse tipo de delito. Não cometa. Aí você dá uma advertência para uma pessoa que fica com até 5% do valor do sequestro e manda embora. Isso aí é um prestígio para a criminalidade. Isso é um absurdo. Ele está participando de um sequestro. Ele está em concurso com esses criminosos. Sabe de onde vem esse dinheiro? Como assim? Eu vou te enfiar 100 mil reais na sua conta e você não vai explicar de onde é, do que se trata, quem é você, o que você faz, o que você trabalha. E o juiz simplesmente solta. E aí fica difícil combater a criminalidade. Fica muito difícil combater quando o judiciário não faz a sua parte. A segurança pública se faz com a junção dos 3 poderes. Executivo fortalecendo as delegacias, a PM, a Polícia Penal. Legislativo, lei pesada. Agora, o judiciário não pode fazer o que estão fazendo. Soltando... Imagine você ficar na mão de vagabundos por 12 horas. E ainda correndo o risco de você estar lá com a sua filha, com a sua mulher e cometer um crime sexual. Ser vítima de um crime sexual. Um estupro, por exemplo. E aí, simplesmente, o conteiro que ajuda... Porque se não tiver quem recebe o dinheiro, onde eles vão colocar esse dinheiro? É complicado. Ajuda, faz uma transação, eu vou te dar uma bronca aqui, que é isso que acontece, e com você não vai ser denunciado. Pelo amor de Deus. Nesse caso, né, eles foram mantidos reféns e aí ficam os bandidos ali ameaçando o tempo todo com arma, nesse caso, né? E o outro, esse que o Palumbo falou, o conteiro, saem nos bancos fazendo uma verdadeira limpa na conta. Só que as transações bancárias têm limites. E aí eles mantêm refém justamente por 12 horas para conseguir fazer o maior número de transações bancárias. E nesse caso do conteiro, realmente é uma punição assim que nem encaixa como sequestro, né, Palumbo? Pois é, eu fiquei abismado. Acabei de ligar para o delegado do caso. Aliás, é meu colega de turma, Rafael Lodi. Falei com o divisionário, o Fábio Nelson também, que é um excelente... O Fábio Nelson deve estar uns 20 anos nessa delegacia. Tem uma pessoa que entende de sequestro, extorsão mediante sequestro, chama-se Fábio Nelson. E a queixa do delegado Rafael é essa. A gente não pode fazer todo um trabalho aqui e simplesmente o juiz depois... Vou lhe dar uma bronca, porque falando a linguagem do povo é isso. Vou lhe dar uma bronca, você promete que não faz mais isso? Prometo, claro.
O que o cara pensa? Meu, não dá nada. Eu tomei uma bronca como se eu estivesse tomando uma bronca do meu pai. Pode mandar mais para mim aí, ó, dinheiro que eu quero 5% e vou assumir o risco. Pelo amor de Deus. Pois é, e o que tá dando medo, Mano Ferreira, é que era um crime que estava praticamente em extinção. O Palumbo trouxe bem aqui. Sim. Era muito frequente nos anos 2000, anos 90, anos 2000. Depois isso diminuiu bem, até porque teve uma migração, né, dos criminosos, dos crimes presenciais para os crimes digitais. E agora voltando, né, porque... a gente se lembra de casos emblemáticos, a própria filha do Silvio Santos, a parente de jogador de futebol, Washington Oliveto, vocês se lembram disso? E agora uma modelo sequestrada 12 horas em poder de criminosos. Imagina só a pressão, a violência psicológica que não é para uma mãe, né, ao lado de uma filha adolescente ali, o pai da família vendo a mulher e a filha. Enfim, que situação. Como o sequestro deve ser um dos crimes mais perversos já criados pela mente humana, pela raça humana, né? Porque é uma violência continuada, né? Diferente de um roubo onde você... Eu não estou de jeito nenhum amenizando o problema do roubo, né? Mas o roubo, ele acontece naquele instante. O sequestro, mais grave ainda do que o roubo, é uma violência continuada, onde a pessoa fica aterrorizada a respeito do que pode ser feito com ela enquanto está com toda a sua liberdade ceifada por um vagabundo criminoso, onde tem toda o medo de ser vítima do ponto de vista de um crime sexual, de um ponto de vista de uma tortura psicológica e física. Ou seja, é uma das coisas mais bárbaras e absurdas que o ser humano, infelizmente, é capaz de fazer. E como que a gente precisa lidar com isso como sociedade? Com tolerância zero. A gente não pode passar qualquer tipo de pano ou amenização para qualquer um que faz parte de uma quadrilha cuja atividade para obter dinheiro é uma violência tão absurda e grotesca como essa, que é o desrespeito completo à vida daquela pessoa. Porque, na prática, um sequestrador, ele está subhumanizando a sua vítima. Ele está tratando como se sua vítima não tivesse direito à autonomia de vontade sobre a própria circulação. É um crime, assim, muito bárbaro e que não pode ter qualquer tipo de tolerância para qualquer integrante de uma quadrilha que faça sequestro, porque isso é a barbárie, é a negação dos direitos individuais mais básicos. E quando a gente fala de punir sequestrador, isso é uma questão de defesa dos direitos humanos, porque você ter a sua liberdade completamente violentada é uma das maiores agressões que os direitos humanos podem sofrer. Fala, Jess. Não, é absurdo você parar para pensar que alguém saiu de casa para ir num jantar com a família e passou por toda essa situação. Mas mais absurdo ainda é saber essas questões que muitas vezes a população comum não tem ideia. Se não fosse um Morning Show, se não fosse o David Palumbo explicando aqui pra gente, talvez você que tá aí não saberia. E é uma coisa muito grave, porque saber que esse conteiro, ele nada mais é do que um instrumento fundamental para que o sequestro ocorra e que no final das contas ele é quase... ele prevalece naquele véu de impunidade que a gente tanto fala no Brasil, é revoltante. Porque é evidente que uma pessoa que recebeu o dinheiro do sequestro está envolvida e é parte fundamental do sequestro. Então, quando essa pessoa, a gente sabe ali que existe um trabalho da polícia para identificar, para chegar até essa pessoa, e se chega até essa pessoa e existe um certo aval dentro do sistema judiciário, neste caso em específico, pelo que o Palumbo falou, de deixar ou até mesmo de ser mais brando, porque afinal de contas talvez não tenha participado da dita parte mais violenta do sequestro, é totalmente absurdo, porque é uma desmobilização em termos de segurança. Segurança é investigação, segurança é de fato você ter o acompanhamento. Nós falamos muito de delação. Delação é um instrumento bom para investigações porque ele faz com que, de fato, muito se venha à tona. Que o delator, a pessoa pega ali no flagra, ela fale. Mas quando eu, a priori, sou pego e logo de cara eu já vejo que não vai dar nada, não existe um motivo para eu ser um delator e no crime muitas vezes vão atrás dessas pessoas. Então, assim, a realidade é que todos os indícios aqui favorecem a criminalidade, a impunidade. Você que está em casa, você vai ter medo de sequestro. Mas o conteiro lá do sequestrador não vai ter, não. Porque no
final das contas, ele está muito mais protegido do que nós. O homem da segurança, delegado Palumbo, fecha esse assunto pra gente, meu amigo. O que a Jess falou é totalmente pertinente. Vamos fazer um comparativo com o crime de roubo. Se as pessoas roubam carro, furtam carro, porque tem alguém que compra essas peças, os desmancheiros criminosos desmontam. E a pena da receptação é 1 a 4 anos. Eles não ficam presos numa pena ridícula como essa. O que fomenta o crime de roubo são os receptadores. Se não tem aquelas bocas da moto que tem aqui em São Paulo, que é uma vergonha. E todo mundo sabe onde é, né, Paulo? Vergonha aquilo lá. Todo mundo sabe onde é, né? Todo mundo sabe onde fica. Lá que eu prendi o cara 7 vezes. 7 vezes? A prefeitura tem que fiscalizar os alvarás. Não é só problema da polícia. Cadê a prefeitura? Alguém expede alvará para essas lojas. O Detran tem que fiscalizar e não fiscaliza. E não fiscaliza, sabe por quê? Porque muitas vezes tem medo. Quando estava na mão da polícia o Detran, era mais fácil. Que a polícia vai lá e peita o bandido e acabou. Agora você coloca funcionários públicos que não andam armados, que não tem treinamento para enfrentar isso daí, o cara, opa, eu vou lá. O Detran tinha que voltar para a polícia? Eu tinha que voltar, assim, para a polícia, para a Secretaria de Segurança Pública e ficar a cargo do secretário de Segurança Pública e ali uma junção de PM e civil. Enfim, não fizeram isso. Então, o que acontece? O cara fala assim, eu vou ser pego, vou passar na audiência de custódia e vou ser solto no crime de receptação. Tem até projeto de lei para aumentar isso daí. A receptação tem que ser equiparada ao roubo, a pena do roubo, porque são eles, os receptadores, que fomentam o crime de roubo de moto, de carro, de caminhão, de relógio. São eles que têm que pegar uma pena pesada também. Agora você vai lá, você compra um Rolex que vale 100 pau. Você paga 5 conto no Rolex. Você sabe que é roubado. Ah, não, a minha pena é pequenininha. Eu vou passar pela audiência de custódia e tá tudo certo. Não vai dar nada pra você. Agora, se você soubesse que ia pegar a pena do roubo, equiparada ao roubo, você ia pensar 1000 vezes antes de você pegar um relógio. O receptador, às vezes, ele ganha mais que o ladrão. Muito mais. Porque ele tem mais volume, não é isso? Muito mais. E uma pena muito menor. Bem pensado, viu, Palumbo? Isso quando tem que ir pra também, né? Porque no caso da modelo, da Luciana Curtis, os envolvidos, ninguém ainda foi encontrado. A polícia agora vai seguir investigando. A única coisa que foi encontrada foi o carro da família que estava incendiado, ou seja, mais prejuízo também. E por que eles fazem isso? Por causa da perícia. Porque aí você atrapalha todo o trabalho da perícia quando você coloca fogo no... Não tem digital, não tem material, material biológico. Pode ser até colhido exames de um fio de cabelo para futura coleta de DNA. É importante isso. Infelizmente, eles... Não, e até essa questão da tecnologia. Porque, assim, ter câmera, segurança, toda essa lógica ser filmada na cidade é importante até para casos como esse. Câmeras específicas de segurança para identificar quem, de fato, está fazendo isso. A gente viu o uso disso no caso ali do aeroporto de Guarulhos e o quão útil foi para as investigações. Para quem está nos acompanhando por imagens, coloca aí, Priori. Essas são imagens do cativeiro, é isso, Priori? Coloca para a gente na tela as imagens justamente do local onde as pessoas ali, essa família da modelo foi levada para passarem por 12 horas de tortura psicológica. Até com uso de helicóptero, né? Uso de helicóptero da polícia. Fala, Paulo. Daí a importância daquilo que nós falamos ontem. Para a instituição bancária falar para a polícia imediatamente a geolocalização. A partir desses dados, a polícia consegue sufocar aquela área com uma operação e, na grande maioria dos casos, aconteceu isso comigo já em Paraisópolis, Heliópolis, eles veem aquela quantidade de polícia e eles abandonam o cativeiro literalmente, porque a primeira intenção da polícia é tirar essas vítimas do cativeiro e salvar vidas. Depois a gente vai atrás dos bandidos. Só que como o banco muitas vezes demora, acaba atrapalhando o trabalho da polícia. Por isso a importância daquele projeto de lei obrigando os bancos a dar imediatamente para a polícia aonde é a geolocalização da transferência. Bateria mais ou menos naquela proximidade e ali se conseguiria... Ou seria um jeito mais fácil. E até no assunto de ontem, né? Quando a gente fala das operações, imagine que estivéssemos no Rio de Janeiro e eles levassem essas pessoas para uma favela, para uma comunidade. Dos pastores. Como que seria possível fazer a operação de resgate ali? Ou quão seria possível, mas seria DPF mais não deixa, difícil. Né? Exato. Olha, e aí? Hoje eu liguei... Ou deixa depois você fazer um pedido, hoje eu liguei o promotor apreciar. Aí é mais 24 horas. Aí demora mais quanto tempo? Né? Hoje eu liguei para um amigo meu, Sargento Portugal, deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro. Como é que está a questão da DPF? Nós não conseguimos fazer operações. Tem que avisar, relatório, isso aí vaza, chega lá, não pega nada. Ele falou assim, pergunta para o comandante da área que faz a área da Maré, se ele consegue fazer operação. Até um cara bom, novo, mas não consegue. Isso aí o que faz? Nossa, o crime fica à vontade, nada de braçada em cima das costas do Estado. E olha só